com mais um Board Game, senhoras e senhores. Eu sou o Diogo Braga, o Dini Braguinha, e como sempre, para compensar a presença de um host meia boca, convidados magnânimos. Olha que alegria! Hoje, de volta pela primeira vez, sim, de volta pela primeira vez, porque eles já estiveram aqui, mas nunca aí. Senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas Ana Schermack do Pausa para um Café! E aí, eu tô triste porque agora eu não posso mais falar que eu fui uma participante fantasma desse programa. Calma que você só vai ter essa certeza quando isso for publicado. É verdade. Você tem um ponto. Olha lá, senhoras e senhores, também diretamente do Café com Dungeon, com regra da casa, 1 milhão de lugares, cara. O cara, um dos mestres de RPG mais... É que eu vou dizer? Eu não tenho nem a palavra pra descrever. Mas um dos mestres mais... Caralho, fugiu a porra da palavra. Gabriocáricos. Homicidas que eu conheço. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Balbi! Aê! Muito obrigado, bom dia ou boa tarde, amigos do Board D. E, cara, em alguma dimensão saiu aquele episódio. Porra, em alguma dimensão. Vocês não estão entendendo, Brasil? O Balbi e a Ana, a gente gravou aqui pro Board D. Puta episódio, Foi o melhor episódio do Board D. Foi o melhor. Porra, definitivamente. Cara, e eu perdi o áudio da gravação. Então, não teve nem como falar, porra, não ficou legal, não foi. Cara, eu perdi a parada. Não tem registro disso. Então eles já estiveram aqui gravando comigo, mas nunca aí na sua casa, na sua orelha, no seu carro, pra você ouvi-los. E agora sim os dois estão presentes aqui. E para completar esta mesa maravilhosa, diretamente do Perdidos no Play, Rafael Amor! Olá, comunidade! Olha que vai. O Amon você já conhece, já teve aqui no nosso episódio sobre Cthulhu, né? A gente explicando como se jogar Cthulhu, Call of Cthulhu, né? Foi muito bacana, muito bacana. Cara, eu tive um feedback muito legal desse episódio, cara. Pô, que bom, cara. Fico feliz. Eu vim aqui completamente de orelha, dar opiniões infundadas e é bom que o pessoal tenha curtido. Deve ter sido pelo Thiago e não por minha causa. Pois é, eles falaram que só teve um ponto que eles não gostaram mesmo, que foi a sua presença, mas de resto foi tudo bom, sabe? Então tá tudo ótimo. Tô brincando, galera, mas ó, esses são os caras, os canais do Pausa para o Café, o Regras da Casa, o Café com Dungeon, o Perdidos no Play e o curso de RPG do Perdidos no Play. Todos os links estão aí na postagem para você acessar e acompanhar esses convidados magníficos. E hoje nós vamos bater um papo aqui, nós vamos dar dicas para os mestres de RPG. Não só mestres novos, mas os mestres da velha guarda, os mestres mais antigos. A gente vai dar dicas, bater papo sobre certos assuntos. Eu perguntei no Twitter algumas coisas, a galera mandou perguntas também. Então a gente vai trocar uma boa ideia sobre a arte, ou posso chamar de profissão, mestre Dungeon Master. Talvez tudo isso você vai ficar sabendo, todas as respostas a essas perguntas que nem foram feitas ainda, depois do nosso recado. Muito bem, recados, avisos aqui. Nessa semana de hoje, você já sabe o que é. Sexta-feira, Black Friday. Você está ouvindo isso na data de lançamento. Estamos na véspera da Black Friday. Já tá todo mundo aí empolvorosa, atrás de promoções e promoção. Quando eu falo promoção, vocês lembram de? Claro, Promobit, exatamente, os grandes parceiros do Board Dia, responsáveis por deixar esse programa semanal, senhoras e senhores, exatamente. Olha que alegria! A Promobit, pra você que ainda não sabe, que ainda não clicou, todos os links estão aí na postagem, mas a Promobit é o maior site de promoções do Brasil. Lá você entra em uma comunidade com mais de 1 milhão de pessoas que ficam abastecendo a comunidade da Promobit no site ou no aplicativo, trazendo para lá diversas promoções. Todas as promoções, todos os links que a comunidade leva para a Promobit, o pessoal de segurança lá da Promobit verifica, vê se a promoção é válida, vê se tem alguma coisa, confirma, vê se o site é de confiança. Só depois disso que o pessoal vai lá e disponibiliza para a comunidade inteira aquele link maravilhoso de promoção. E tem muita promoção. Se você me acompanha nas redes sociais, se você acompanha no Instagram, em qualquer outro lugar, você já tá vendo que eu já venho um tempo mostrando promoção. Eu não fico falando, entra lá só, não sei o que, eu fico mostrando promoção. E como a gente tá falando de board game, cara, tem muita promoção legal de board game. Minha dica pra sua Black Friday: chega agora, entra lá na Promobit, tanto pelo aplicativo quanto pelo site, entra lá e registra uma palavra-chave. Você bota lá, toda vez que falarem board game, eu quero receber um e-mail. Eu quero ser avisado, ser notificado de que tem uma promoção nova sobre board game. E aí, meu irmão, o meu e-mail apita todo dia com promoções
promoções reais mesmo, preços bons, diferenciados, que valem muito a pena, tá? Eu já comprei jogo pela Promobit nessa promoção e nessa notificação de board game que eu botei. Então agora que a gente tá chegando a Black Friday, meu amigo, essa é a hora de você preparar todos os seus alertas e enlouquecer, porque agora que a Promobit vai bombar, meu amigo. Agora que vai bombar. Então você já entra aí, já registra, tem um link na postagem, clica pelo link, já se inscreve, já se prepara, porque a Black Friday chegou, rapaziada. É isso aí, não deixe de se inscrever na Promobit pelo nosso link e valorizar os nossos parceiros, valorizar o parceiro do Board D. Afinal de contas, é por causa da Promobit que você está ouvindo a gente semanalmente, tá bom? Então é isso, rapaziada, link na postagem, beijo pra vocês, vamos pro episódio! Muito bem, queridos amigos, Ana, Balbi e Ramon, que é mais conhecido que não tem nada de Ramon, porra, é Rafael Amon. As pessoas, todo mundo abreviou pra Ramon, né? Tem alguém que chama de Rafael? Cara, sabe o que é mais estranho? Que tem várias pessoas que me chamam de Gustavo, na verdade. Rafael é Gustavo? Meu nome, porque pra piorar, meu nome é Rafael Gustavo. Olha só. Essa é uma informação aqui, acho que em primeira mão que eu estou trazendo. Eu já vi Rafael Augusto, agora Rafael Gustavo, realmente você é o único que eu conheço, cara. Lá em casa, a aspiração, com certeza, é nas novelas mexicanas. Eu ia perguntar isso, era novela mexicana, né? Rafael Augusto, Rafael Gustavo. A minha avó, os meus avós devem ter assistido, porque já vem da geração da minha mãe. A minha mãe se chama Kátia Mara e a minha tia se chama Tânia Cristina. Aí elas decidiram que iam continuar com suas proles também com nome composto. É uma galera que curte feijão com Danone, sacou? É duas coisas nada a ver e botou Rafael Caio Bruno, sacou? O nome do maluco. Ou deve ser resolução de conflito. Ó, eu não posso falar nada que eu tenho o clássico nome brasileiro, né? Eu me chamo Ana Carolina, então nome composto também. E aí tem o Shermack no fundo que, porra... Mas é o Alves. Pra trazer mas ainda elegância. acaba com Alves, entendeu? Entendi. Olha lá, começamos aqui falando sobre nomes, que também é uma coisa importante para o mundo do RPG, dar nomes para seus personagens. E aí, eu vou puxar já um questionamento aqui. Hoje, como eu dito antes, né, do nosso recadinho, hoje nós vamos bater um papo sobre dicas de mestre, vamos falar sobre a arte de mestrar, como cada um mestra, o que acha legal, o que funciona, o que não funciona. E eu vou começar trazendo aqui um tema pra gente discutir algo, né? Recentemente eu venho tendo muito receio de mestrar novos sistemas. Eu meio que me habituei a alguns sistemas de RPG e quanto mais distante eu saio daquilo, mais com medo eu tenho, mais medroso eu fico realmente de ousar, de ir para lá e de mestrar. E, cara, isso tem sido um inferno. Por simples vergonha, a primeiro momento, uma vergonha de fazer uma besteira, de mestrar a parada e estar errando regra, não sei o que. Tem essa coisa de não masterizar as regras, mas tem também uma insegurança de não ser um ambiente comum para mim, sabe? Outro dia eu fui mestrar a aventura de Tales from the Loop e eu não sabia nem como começar. Eu não sabia como começar uma aventura, porque eu ia falar o quê? Ah, mano, vocês estavam numa taverna, né? E aí, mano, chegou um ogro, mano, e pediu uma caneca. As crianças tudo bêbada. Porra, eu fiquei naquela, eu falei, caraca. Aí, obviamente, eu falei, não, vou tentar ver aqui Conta Comigo, né, um Monster Squad, alguma coisa assim, mas eu fui ficando com vergonha. E eu pergunto pra vocês, como é que é o relacionamento de vocês, mestres, enquanto mestres, ao mestrar um sistema do qual nunca mestraram? Eu acho que eu ando numa vibe muito, tipo, conhecer novos sistemas. Eu sou cria de D&D e, enfim, amo D&D. É um dos meus sistemas favoritos e, enfim, dane-se o que os outros falarem. Sou cria de D&D. Mas, ultimamente, eu tenho tido essa vontade de conhecer novos sistemas. Então, eu narrei Tales from the Loop, estou narrando, inclusive, uma aventura. Hoje eu vou narrar Conan, que eu nunca joguei, nem nunca narrei. Você já teve alguma mesa de Conan? Não, eu nunca joguei Conan. Caraca, esse pra mim é o worst case. É o pior. Porque se você já jogou... Você tem, assim, uma vibe, mas quando você nunca nem jogou, o negócio é um pouco mais complicado. A minha, que eu acho, é importante ser sincero com você mesmo, entendeu? Não adianta pensar que vai sair uma super mega hiper aventura. O que você pode fazer pra melhorar é pegar jogadores bons e jogadores que entendam, sabe? Tipo, eu vou chegar e falar assim, ó, a gente tá aprendendo, tá todo mundo junto aqui no mesmo barco, não tem vergonha, vamos ver, vamos parar, vamos ver a regra, volta, refaz, e é isso, e não tem problema.
problema. Eu acho que é uma das coisas que eu até tento trazer, até pras minhas streams de RPG, sabe? Um momento ou outro eu vou errar regra. E tá tudo bem. Gente, regras foram feitas para serem quebradas. Mas é normal, sabe? Eu acho que a gente tem que ir aos pouquinhos e se permitir errar quando vai tentar uma coisa nova, sabe? E Ana, você puxou uma parada que eu acho muito importante e que nos últimas discussões que eu acompanhei sobre RPG, eu vi uma galera falando sobre isso e vi o Trevisan muito preciso, assim, nessa matéria, dizendo que o culpado pela diversão ou não do grupo não é o mestre só, né? O jogador, ele é peça fundamental para aquele grupo se divertir naquela noite, naquela tarde. Então, se o jogador não estiver dentro do jogo, se ele não se permitir entrar e acompanhar e entender que ele é parte essencial da história, ele é um construtor, a parada não vai. Então não adianta jogar culpa no mestre. O mestre era uma bosta, o jogo foi chato. Meu irmão, todo mundo tem que dividir essa parcela de culpa aí. Porque é um grupo, né? Exato, é um grupo, né, cara? Todo mundo faz parte dali. Eu acho que vocês até fizeram um aventurando sobre isso, não, Ramon? A gente fez sim. E a gente fala bastante sobre essa divisão, né, que a gente entende. Veio muito do passado. A galera tinha tendência a colocar o mestre no centro do universo, que tudo, o mestre era aquela figura a ser endeusada na mesa. Mas hoje em dia, o que a gente entende e quer passar pro pessoal é justamente isso, de que o mestre é só um outro jogador na mesa, uma figura, uma importância meio assimétrica, né? A forma de jogar dele é assimétrica em relação aos jogadores nos sistemas tradicionais. Mas todo mundo tem que estar empenhado que a mesa dê bom. Inclusive, sendo um sistema novo que o mestre não conhece, que ele tá lendo ali pela primeira vez, e aí vai variar, por exemplo, se você tiver nessa mesa, o mestre tá conhecendo o jogo novo, né? Eu não conheci o jogo, li, quero mestrar pra galera. Se tiver um cara nessa mesa que já é um mestre, que conhece muito esse jogo, me ajuda, sabe? Eu esqueci uma regra, me lembra. As pessoas também demonizam um pouco a figura do advogado de regra. Eu acho que se o cara tiver ali pra ajudar, e como a gente falou assim, querendo que a mesa flua de forma agradável, ter alguém que sabe mais regra que você, te tira um peso das costas até, te ajuda a mestrar um sistema que você não sabe. Eu acho que a forma também que o advogado de regra fala e utiliza dessa informação que ele tem é o que às vezes é mal interpretado, digamos assim, né? Porque quando eu comecei a jogar e a narrar D&D, tinha muita gente na mesa que entendia mais de D&D do que eu, sabe? Então, muitas vezes eu olhava, tipo, pra pessoa assim, e o que é? Como é que a gente faz isso aqui? Mas às vezes tem o cara que fica questionando a sua regra, sabe? Isso é um pouco complicado quando... Então, enfim, se a pessoa tem parcimônia... O que me incomoda no advogado de regra na verdade, que normalmente ele só advoga quando é conveniente, né? Ele legisla em causa própria. Quando a parada é contra o cara, dificilmente o advogado de regra, ele fala alguma coisa. Você tem que chamar ele na chincha. Se você sabe que ele manja do sistema, você tem que chamar ele o tempo todo, acionar esse cara e falar, cara, como é que é isso aqui mesmo? Isso aí. Agora, uma coisa que eu acho importante, cara, quando você pega um livro novo, pega um jogo novo, você fazer uma leitura não necessariamente de cabo a rabo do livro, mas você fazer uma leitura pra tentar entender sobre o que é esse jogo, né? Qual a vontade do cara que escreveu esse jogo tá sendo traduzida naquele sistema. Porque se você entende primeiro isso, entender o espírito das regras fica muito mais fácil. E quando você entende o significado das coisas, você guarda muito mais fácil. Então, se você vai jogar um 7th Sea, é importante você ter na mente que aquilo ali não é um D&D e que ele não tem uma agenda gameista muito acentuada. O que isso quer dizer? O desafio dele não é exatamente você chegar e superar os inimigos, os oponentes e tudo mais. Não é. Você contar uma história. A agenda dele é mais narrativista. Ele tem essa coisa de desenvolver personagem, desenvolver a narrativa de um jeito até um pouco mais amplo, né? Compartilhando mais o controle narrativo. Então, de certa forma, se você entende sobre o que é aquele jogo, a leitura fica mais fácil e o improviso na mesa, quando você não sabe uma regra, não lembra de alguma coisa, fica mais fácil também, né? Eu concordo plenamente com o Bob. E eu acho legal também abrir mão do conhecimento, sabe? Como assim? Por exemplo, eu vou narrar Conan, né? Tô usando um exemplo aqui. Durante o período, quando a mesa já tava fechada, eu mandei o conteúdo, eu separei, tipo, eu vou narrar no Roll20, eu separei as regrinhas principais, coloquei no Roll20, deixei ali de fácil acesso pro pessoal. Porque se todo mundo aprende
rede, se todo mundo conhece junto, é muito mais fácil o próprio jogador já entendendo. Eu gosto muito desses sistemas, por exemplo, igual o Tales from the Loop, que todo mundo narra, todo mundo tem a sua parte ali dentro daquele jogo, porque você sente que a pressão em cima do mestre, de que esse é o mestre da mesa, a pessoa que vai conhecer tudo, que é ela que você vai consultar as informações e todo o resto, eu acho que de certa forma é até meio perigosa, sabe? Tipo, a informação não deve estar apenas pra uma pessoa, a gente tem que ter esse conhecimento geral do grupo. O grupo cresce muito mais quando todo mundo sabe. É verdade, cara. Inclusive tem uma pergunta bacana, cara, que eu acho apropriada pro momento, que o Gustavo Henrique, o G2 Henrique aqui no Twitter mandou, que é: qual foi o improviso mais épico que vocês se lembram? Tanto seus como mestres ou como personagens jogadores, como PJs, né? Cara, como mestre, eu acho que eu posso botar aí o D&D Moleque, né? O D&D Moleque foi um jogo que a gente fez, que a gente gravou, a gente se enfurnou 3 dias numa casa e falou, vamos jogar um módulo clássico de D&D de 81, inclusive jogando com um sistema de D&D de 81. A gente pegou o Lost City, que é uma dungeon bem grande e tal. Eu falei, cara, estudei a dungeon pra caramba, fiz ela virar minha, sabe? Botei ela nos prumos ali e botei a galera lá. No meio, cara, eram 3 sessões que a gente ia jogar. Na primeira, a galera, é até spoiler, mas dane-se. A galera chegou e falou, vamos sair daqui, a gente já tá com tesouro, vamos levar pra uma cidade aí. Eu falei, meu Deus, cara, e agora? Tipo, não tinha nada no planeta em volta, né? Só tinha aquela ilha de o resto nada. E aí, cara, assim, eu acho que foi épico de alguma forma, porque eu fui dando corda pros jogadores, fui deixando eles descreverem a situação, o deserto em volta, fui deixando eles descreverem e fui só fazendo aquele... jogou pra eles, que legal, Joguei cara. pra ele bastante, assim. E eu só fui esperando, eu fui naquela posição meio de ir manjando ali quais elementos que eles estão botando e como eu pude ir transformando aquilo num desafio, né? Então, cara, foi muito legal, porque eles chegaram na cidade, falaram como era a cidade, mais ou menos, eu fui batendo bola com eles e tal, e eles foram amarradões falando pra todo mundo, não, porque a gente tá cheio de tesouro aqui, porque a gente foi lá numa torre, não sei o que, blá, 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 falando, e aí eu falei, esses caras aí estão contando vantagem, cheio de tesouro na cidade, Aí esfreguei as mãos e aí comecei a trabalhar como mestre, né? Aí foi um improviso muito maneiro como mestre que eu fiz, e eu acho que, assim, até pelo fato de estar gravando e tudo mais, eu acho que foi uma experiência que me levou a crer que o papel do mestre é muito mais propor o desafio do que propor a narrativa de forma muito ampla, entendeu? Pô, interessante. Pelo menos no D&D clássico, né? Ramon. Cara, vamos lá. Eu vim aqui pra passar vergonha, então tá bom. Então eu vou... Ih, caraca. Eu vou assumir minhas vergonhas. Eu fiz... A minha improvisação mais doida, cara, eu fiz na época de moleque. A gente ainda jogando GURPS. Eu resolvi misturar, na época, aqueles livros-jogos que tinham do Ian Livingstone, Steve Jackson e tudo mais. A Jambô tá relançando tudo agora, né? Eu acho que era o Cidade dos Ladrões, que tinha Porte Black Sand. O melhor pra mim. Pra mim é o melhor livro-jogo já feito. Mano, eu adoro aquele livro. E eu lembro que eu fui fazer uma aventura de GURPS baseada naquele livro, onde eu rolava um D100 e aí eu ia propondo, eu ia fazendo o jogo livro pra galera, pro grupo, só que eles não escolhiam no final da página, sabe? Eu rolava, aí vinha o que ia acontecer. Só que descasava, porque não ficava vá pra página tal, ou vá pra página não sei o que lá. Porra, e como é que tu fazia a parada? Então, ficou uma parada... Como é que tu acompanhava isso? Ficou uma parada muito louca, ficou uma parada muito doida. Parecia aquele jogo de videogame do Paraguai, bugado. Você comprava e era pra ser Super Mario, e era, sei lá, Super Nilson, e aí a galera tava jogando. No final das contas, cara, foi divertido. A galera entravam as loucuras, assim, tipo, ele tava numa hora, eles estavam negociando na guilda dos ladrões, não sei o que, aí depois eu rolei o dado, eles estavam de frente pra um precipício, e aí tinha que falar que a guilda dos ladrões, na verdade, ela ficava pendurada numa parte da cidade, e metade dela tava na beira do precipício, coisa desse tipo, assim. Caraca, foi uma parada muito... Manobra biscoito da sorte, né, cara? Você ia tirando os biscoitinhos da sorte, lendo as paradinhas. Cara, engraçado porque uma vez, lá no lançamento do D&D no Brasil, no ano passado, ano retrasado, eu não lembro, cara, eu joguei com a galera lá do Câmara Obscura e eles fizeram uma parada de improvisação que eu particularmente, eu preferia ter jogado o tradicional, assim, mas ficou divertido no fim das contas. Ele usou cartas de Dixit e eu
odeio Dixit, talvez por isso eu não tenha gostado tanto, mas pra ir puxando a levada da aventura. Então ele tinha um plot, né? Ele tinha vocês estão no ponto A e o ponto B em tal lugar, mas esse meio do caminho ele ia preenchendo com as cartas de Dixit. E as cartas de Dixit, pra quem não sabe, são cartas mega subjetivas, assim, beirando o surrealismo e tal. E as coisas o tom que a carta dava era o tom do próximo passo, do próximo capítulo da aventura. Achei legal. Foi legal, eu tava nessa mesa aí também, foi bem. É verdade, eu tava lá. Eu era a carta de Dixit. Mas aí, uma parada que a galera até do OSR que resgata isso e faz muito bem pra essa hora de improvisação, quando você dá uma travada, é você usar as tabelas aleatórias. E você, hoje em dia, já tem tabela aleatória pra tudo que você pensar. O Pato Papão faz stream só de tabela aleatória. E ele chama aquilo de RPG. Um abraço, Pato. Eu acho que é muito... A improvisação, você tem que não ter medo, sabe? Tipo, às vezes de jogar alguma coisa que não vá funcionar muito bem, sabe? E eu acho que uma boa escola pra improvisação é mestrar em evento, assim. Eu aprendi muito mestrando em evento, porque você vai jogar com pessoas que você não conhece, né? Você vai mestrar pra pessoas que você não conhece, você vai ter situações ali que às vezes o grupo pode se conflitar, porque eles também não se conhecem, então é tudo muito novo. E isso gera você ter que pensar em coisas muito rápido. Então eu acho que mestrar em evento é sempre uma boa escola. Cara, eu acho que eu mestrei nesse evento do D&D. Eu não mestrou lembro, na mesa do lado da minha, cara. Mestrei. Só que a gente mestrou a partir do primeiro dia. O inicial foi que a gente jogou com a turma que tava lá depois da apresentação. Porra, cara, foi muito maneiro porque nessa partida aconteceu uma coisa muito legal, né? E essa partida que eu mestrei lá, ela já foi um mini preparo pra partida do final do ano lá na CCXP também. E aconteceu uma mini parada ali que eu tinha feito também numa partida de RPG quando era, cara, 15 anos atrás, de Tagmar, partida de Tagmar Show. Eu sou maluco por Tagmar 1, adoro, tenho um carinho muito grande por todos os criadores, por todo o sistema, tudo que eles fizeram. E eu lembro de uma aventura, cara, que eu gostava muito de mestrar aventuras de terror ou horror no universo de Tagmar. Então era uma pegada mais fechada, mais escura, mais ameaçadora e tal. E eu costumava, cara, eu gostava muito de dividir os players. Cada um ia pra algum lugar. Às vezes eu separava, eu passava informações só pra um, só pra outro. Às vezes eu falava, né, em aberto, tudo que tava acontecendo com o cicrano, mas todo mundo ouvia. Mas eu gostava às vezes de compartimentar. Nesse dia especificamente, eu não compartimentei nada, assim, era tudo aberto. Eram 3 pessoas jogando. O grupo se dividiu, foram 2 pra um lado e 1 pro outro. O grupo que 2 pessoas se separaram juntas, eles foram pra um lado e estavam indo pra uma torre, porque tava tendo algum problema, que tinham muitos raios caindo naquela região, e aquilo tava matando gente. E o pessoal da vila reclamou, falou, cara, provavelmente é a porra do mago lá perto do litoral que tá fazendo essa merda acontecer. Esse cara fica fazendo os experimentos, testando parada nova e fica dando essas merda aí. E aí os caras foram lá, chegaram na torre e, porra, parecia porque tava, céu fechado lá, o resto do mundo tudo aberto, céu fechado em volta da torre, os caras subiram. E aí começou a aventura mais de terror, mais assim, suspense e tal, dramático. E aí 2 foram pra um lado e esse terceiro cara foi pelo outro, entrando na torre. Eles entraram por lados diferentes e não jogaram nada juntos. A aventura foi inteira separados. Até o momento que eles chegam no boss final, eles chegam no Uno Mago. Eles chegam de frente pra pegar na sala do mago, pra resolver o problema, não necessariamente pra lutar, mas pra enfrentar aquilo. E quando eles chegam, tem um espelho na sala. E aí qual foi a pegada do espelho? Na verdade, o espelho não era um espelho, era um véu que fazia com que a pessoa que estivesse do lado oposto desse véu se fosse um vilão. O vilão mais temido pelo aquele jogador. Então, quando a primeira dupla chegou, não tinha ninguém do outro lado. Quando o terceiro player subiu pelo outro lado da torre, eles viram inimigos em lados opostos, né? Eles não se viram como jogadores. E eu tava mestrando isso aberto pras pessoas. Eu não tava mestrando isso, tipo, você viu isso aqui? Agora você... Não, eu tava mestrando aberto, só que eu tava evitando certas informações pra eles. Então, tipo assim, eu fazia um arco inteiro da batalha de um grupo contra um kobold, por exemplo. Eles lutando contra o kobold. Aí eu não terminava a luta. Eu fazia, sei lá, 3 turnos. Depois dos 3 turnos, eu ia pro próximo cara. Falava, você vai lutar agora contra os goblins. E aí ele lutava contra os goblins e eu aproveitava os resultados do kobold para... O resultado do outro grupo eram os acertos ou os fracassos do adversário dele. Nossa, é um ilusionista, cara. Cara, funcionou. Eu acho que por isso que eu nunca vou ser bem sucedido em nada na minha vida. Porque o meu sucesso foi todo ali nessa aventura. Eu gastei toda a minha sorte ali. Porque funcionou e foi maneiríssimo, cara. Quando eles descobriram, quando um deles matou o outro e o véu se desfez, eles perceberam o que estava acontecendo, porque a magia se destrançou, né? E aí eles viram que tinham matado um dos amigos. Cara, a cara de choque deles foi, porra, na moral. Eu trocava o Outback pra ver essa cara de novo, tranquilo, mano. Eu acho que os meus melhores improvisos foi pra evitar a morte de
jogador. Todo mundo fala, tipo, a Ana é assassina, não sei o quê, mata os personagens. Mas, gente, se vocês soubessem o quão eu luto pra não dar TPK na mesa. Caraca. A gente tava jogando Tumba da Aniquilação agora, na live, e eles iam morrer, porque eles estavam lutando contra uns sapinhos lá, e deu merda, as rolagens foram muito ruins, e os personagens estavam lutando contra 40 bichos, assim, o negócio foi... Nossa, deu muita merda, assim, pra eles. E aí, o pessoal começou a pedir no chat pra não matar eles, mas não tinha como, assim, não tinha como vir um Deus Ex Machina e salvar eles ali naquela situação. Então, o que a gente acabou fazendo e a solução que eu fiz foi que a hora que eles morreram, apareceu um dos patronos, um patrono Warlock, e ele chegou pra eles e ofereceu um acordo, né, assim, sem falar quem sem tomar as devidas informações, assim, ele só deu a proposta, tipo, ó, vocês voltam e tentam derrotar, e daí eu aproveitei pra colocar mais informação sobre o que realmente tá acontecendo ali na Tumba da Aniquilação, quem é o vilão e tal, pra eles irem atrás. E aí todo mundo voltou com o nível de Warlock. Isso, até hoje em dia, gera muita pergunta. O pessoal chega na live, assim, por que todo mundo tem o nível de Warlock? A pergunta, eu vou fazer um comando na stream pra avisar, tipo assim, ó, deu TPK, eles aceitaram um pacto e todo mundo voltou com o nível de Warlock. Mas foi... Mas isso gerou muita coisa, assim, porque agora eu sempre posso trazer o patrono e cada um tem uma opinião sobre quem que é o patrono deles, sabe? Então gerou muito... tá desenvolvendo muito melhor os personagens em si. Então isso é bem interessante. Deixa eu só contar uma parada rapidinho. Eu lembro de uma situação, cara, que a gente tava jogando GURPS. Eu não lembro o que era, mas era um GURPS assim. Eu gosto muito do ordinário, assim, da vida comum, do personagem normal e tal. Você jogou o suplemento GURPS Nelson Rodrigues. GURPS Nelson GURPS, a vida como ela é. E, cara, a gente fazia, eu não lembro qual era a parada, mas assim, eles tinham ido no apartamento de alguém e calhou de um dos caras ter sido empurrado da varanda e o maluco caiu. Foi uma parada, eu não lembro exatamente dos detalhes. O que eu lembro foi, tipo, a aventura tava começando, sabe? Era uma parada boba, não era nada demais. Mas o cara ia cair, e ele ia cair porque o prédio alto ia morrer. GURPS, cara, GURPS vida real, tem o que fazer. Aí ele falou, porra, mas a gente nem começou, já vou morrer, cara. E lá no prédio, quando a gente jogava, morreu, vai embora, sobe pra tua casa. Acabou, meu irmão. Pega a tua ficha e vaza rasga tua ficha. Não, rasga a ficha na frente do cara, humilha a pessoa e manda embora pra casa. Isso aí, joga os pedaços na cara dele, e aí sim se despede de forma amistosa, como deve ser. E ainda obriga a deixar o Fandangos lá, não vai levar o Fandangos de volta, não. Se a pizza ainda não tiver chegado, ele tem que pagar, porque foi pedido contando com ele, e ir embora sem comer. Ó, agora teve a mesa de DCC no Azecos com o Gigante Richard. O Gigante Richard? Tá ligado? Esse cara, ele é streamer. Não sei quem é. Da Ubisoft, sei lá, você né, tá com a Ubisoft. É um cara grande na Twitch aí. É o Gigante Richard. E aí, ele tava lá no Azecos. E aí, cara, a gente jogou DCC, a minha aventura lá, o Salado de Ratos. E, cara, do nada a galera resolveu entrar numa caverna que eu não tinha preparado. Não tinha nada na aventura, né? Que eu escrevi, não tinha nada. E aí eu fui dando corda, né? Eu botei que tinha como se fosse um morcego de asas fechadas dentro de um buraco dentro da caverna que eles entraram, não sei o quê. E o cara foi lá entrando e, eu vou entrar, vou pular lá dentro do buraco. Eu falei, puta merda. Mas já tinha decidido que era só uma casca, né? Aquilo ali era como se fosse uma asa que ficou só uns ossos pra fora. Uhum. E aí, cara, ele falou, vou botar essa parada nas costas, não sei o quê. Eu falei, caralho, meu irmão. Acabou que a gente chegou e eu falei, então, é o seguinte, se você botar essa capa aí, essa asa, você vai virar um homem morcego mesmo. E aí ia ser foda, o cara ia ser, tipo, bombado e tal, ia voar, caralho. Mas ele ia tomar um dano, porque essa parada ia cravar nas costas deles e virar uma simbiose. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, joga um D6 aí de dano. Ele tinha, sei lá, 2 de vida. Putz. Morreu. Morreu? Morreu. E aí a galera ficou, caralho, e se ele não tivesse morrido, mano? Eu falei, moleque, aí o Si, né? O Si a gente pode prever muita coisa, mas e depois da aventura, ele carregou uma galinha a aventura inteira, chegou numa torre do mago e ele ainda conseguiu
trocar o corpo dele com a galinha e a galinha virou um homem bizarro porque aquela galinha ali era transformada. Enfim, esse cara tocou terror na aventura, amigo. Perdeu 6 personagens, sei lá. Gigante Richard, um beijo. Mas completando a história, quando o malandro lá do GURPS, o Rafael subiu, ele caiu da varanda, pô, a gente ficou... Eu falei, cara, não tinha muito essa parada. Eu não era de matar, eu não sou de matar personagem, eu não gosto mesmo. Eu dou chance, desmaio, vai pra negativo, eu deixo, vambora. 1000 de negativo, o problema é seu. Leva o dedo pra fazer ressurreição e o caralho. Só que nessa aventura não tinha como, sacou? Maluco, o cara caiu, aí ele chorou. Falei assim, meu irmão, faz o seguinte, joga 3d6. Se tu tirar 666 nessa porra, tem uma equipe do Corpo de Bombeiro fazendo um treinamento com aquela cama elástica lá e tu cai na cama. Porra, o filho da puta não me tira 666, cara. Muito bom, cara. Agora, tu podia ter colocado uma piscina embaixo do prédio. Uma piscina também, podia ter cara na piscina, né, cara? Essa é a maneira que ele não sabia nadar, aí ele se afogava. Um monte de toldo pra ir amortecendo a queda. Nossa senhora. 666 tudo pode, né, cara? O cara cai em pé. Tu cai em pé e beleza, Super Hero Land. Embora a galera do GURPS nessa hora esteja aqui se contorcendo, porque 666 é falha crítica do GURPS. Deveria ser 111 pra ter sido bom, né? Porra, é isso mesmo? Eu não lembro, cara. Eu não jogo GURPS há muito tempo. Não, mas eu falei, era o 666. Eu falei, meu irmão, se tu tirar 666 nessa porra, lembra, se tu tirar 18, tu consegue a parada. E aí ele conseguiu. Eu lembro que eu falei 666. Não foi o número baixo, não. Caralho, não precisa nem lembrar que o GURPS era o resultado abaixo, mano. Eu ia contar da história de The Rise of Tiamat. Eu mestrei The Rise of Tiamat presencial. Caraca. E o meu irmão tava jogando com um personagem que ele era meio dragão, assim. Ele era um tiefling, só que era um dragão escondido no corpo, era um dragão de ouro e tal. E aí a gente veio tudo construindo isso durante, né, o 1 ano que a gente jogou The Rise of Tiamat. E aí, assim, no último momento da aventura, né, na hora de enfrentar Tiamat, todos os outros jogadores foram enfrentar os cultistas e ele ficou sozinho ali na hora que Tiamat tava nascendo do inferno, digamos assim. Uhum. E ele ficou, e ele dava dano, e como o Tiamat foi subindo aos poucos, tipo, uma cabeça, outra cabeça, ele conseguiu encerrar ali, tipo, matar a Tiamat, né, as cabeças que foram vindo sozinho, enquanto os outros estavam terminando matando os cultistas pra terminar o ritual. Só que ainda tava chegando mais gente, só que ele conseguiu finalizar sozinho. E eu falei, putz, mano, mas eu não queria que eles matassem, porque, pô, eles conseguiram derrotar a Tiamat, mas morrer pros cultistas vai ser muito merda, né? Vai ser um final muito merda pra essa aventura. E aí, eu botei que a hora que ele conseguiu matar Tiamat, Bahamut veio pra ele, assim, apareceu e transformou ele num dragão, porque ele tinha cumprido a missão dele, que era derrotar Tiamat, que era o motivo pelo qual ele tinha vindo ao mundo, assim, então eu dei todo um propósito pra ele. E foi muito legal. Caraca, Dragon's Dogma, hein? O legal foi porque ele pegou e daí ele conseguiu, como os outros personagens estavam todos caídos, tipo, ele transformado em dragão, ele conseguiu pegar a galera e fugir. E aí a gente terminou com eles voltando pra cidadezinha, assim, e ele andando pelo mundo como um dragão, assim. Aí ele tá jogando agora Tumba comigo, aí de vez em quando eu coloco os personagens que a gente jogou The Rise of Tiamat, que mais ou menos na mesma linha, né, de tempo, eles aparecem de vez em quando, eles ouvem falar do Memphis, que é um cara, dragão que derrotou Tiamat e tal. Eu acho isso muito legal. Colocar os personagens antigos, os jogadores na mesa e fazer esse paralelo pra, tipo, ó, não se esqueçam de quem vocês foram. Eu acho muito bacana. Porra, bacana. Ó, aproveitar aqui uma próxima pergunta aqui também do Twitter, do Vitor PS, que diz o seguinte: como criar uma aventura com uma trama legal que não seja clichê ou forçada? Será que ele tá fazendo referência às nossas tabernas? Mas qual é o problema no clichê? Você tem razão de puxar isso. Eu acho que uma boa aventura clichê... Quer dizer, o clichê, ele é uma fórmula que é boa, que foi usada várias vezes. Isso é o clichê. Clichê não é uma parada ruim. O clichê, ele pode ser bem usado ou mal usado. O clichê bem usado é muito legal, cara. Sim, exatamente. Tava falando lá no começo da questão de não saber como começar a Tales from the Loop, porque não tinha taverna e tal. Por que você não usava o clichê pra dentro ali do universo de Tales from the Loop? Coloca a galera em jogando ali no fliperama, por exemplo. No fliperama, né? Exatamente. Daí chega o troublemaker da cidade, sabe? Tipo, enfrentar eles. Caraca, pode crer. Então, dá pra você levar o clichê. Cara, é um excelente começo de aventura. É muito bom. Aí eu caio depois no segundo problema, que é a vergonha. Eu gosto muito de ler. Porra, minha leitura de cabeceira é livro de RPG. Eu tô lendo Shadowrun, tô com Tales from the Loop.
eu tô com o For Against Darkness no PDF lendo também, fico folheando e tal, mas eu tenho esse medo de falhar a regra, de chegar e errar a regra, sabe? Porque as pessoas que estão jogando comigo, que vão jogar, me aceitar, né? Como eu sou, de certa maneira. Eu já vou brigar com você aqui, né? Porque o que a gente tá falando desde o começo? Sobre pastel? Também. Não, você tem razão, mas eu não posso mentir. Essa é a minha realidade. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de tirar a camisa da sala da minha casa, pra você ter noção. Eu tenho vergonha de mestrar errado a aventura de RPG, pô. Então eu fico meio assim, eu fico, cara, aí eu fico repassando regra, eu fico não sei o que, fico vendo, revendo. Aí eu falo, pô, vamos combinar com a galera de jogar, e chega tipo 3 dias, uma semana antes. Não vai dar, galera. Porra, vamos deixar pra próxima, tem que aqui ler melhor o livro. Assim, aí eu fico desmarcando a parada, cara. É bizarro, cara, é bizarro. Mas o que vocês sugerem aí de tramas legais? A Ana deu uma dica legal mesmo, que eu não tinha nem pensado nessa, pra ter os From the Loop. Como é que a gente botar uma parada que não seja forçada, como fugir desse normal, né, da taverna ou desse ambiente clássico, assim, como é que a gente pode fazer pra apimentar aí as nossas aventuras? Olha, eu tenho uma coisa que eu costumo fazer, e isso de novo nessa tônica de você dividir um pouco o controle narrativo, né? E uma coisa até que eu falei numa live com o Márcio do PNP também, que é essa coisa de você botar o jogador no calor já, né? Você coloca todo mundo numa cena de ação, pode ser numa cena tensa, pode ser numa negociação tensa, numa situação que pode ser surreal, inclusive, e aí você pergunta pros jogadores, e aí, cara, por que vocês estão aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Isso é muito legal. Sacou? Porque isso começar a história pelo meio, né, cara, de certa maneira, né? Você começa a história com ela já andou. A história já tava andando antes de vocês chegarem aqui. Ou então você faz meio que um prólogo, tipo aquele do filme do Indiana Jones, que ele aparece novinho lá naquela cena em cima do trilho do trem e tal, que ele tem aquele combate, aparece, que é o River Phoenix, até que faz ele novinho, né? Aquilo, na real, você tá rolando um prólogo, e aí, depois do que aconteceu nele, você, a partir daquilo, segue e bola o enredo e vai embora. Porra, mas ó, isso aí, eu acho legal essa questão do prólogo, de você fazer uma parada meio Animus do Assassin's Creed, né? Tipo, você relembra de uma parada que aconteceu, com a sua versão pequena, ou com o tempo passado, ok, legal fazer. Agora, tem uma coisa que eu vejo muitos mestres fazendo, que eu particularmente não gosto, tá? Não é uma crítica, é uma questão de gosto, que é quando eles citam a câmera do jogo. Isso me tira tanto da aventura, sabe? O mestre tá descrevendo o momento lá específico de alguma coisa acontecendo, e ele define o meu olhar, sabe? Pra mim, o RPG é o seguinte, sei lá, tá surgindo um golem de pedra, tá? O golem tá surgindo ali, o mago tá invocando, o conjurador tá puxando ele do chão, e aí o mestre tá lá. Cara, você vê o mago, porra, puxando todos os seus poderes, a magia, ao entorno do mago tem 1 milhão de poderes, de auras mágicas vindo, e subindo na frente dele uma pedra, tá tomando um molde, parece uma coisa de argila, ela vem se formando, braços saem dessa pedra, que vem cada vez mais subindo, saindo do chão, e de repente, com um estalar de flashes na sua frente, um golem de pedra avança na sua direção. O que você faz? Quando o mestre narra assim, ele deixa o ângulo pro jogador. O jogador, ele já tá imaginando de onde ele veio, de onde ele vai, de como ele tava olhando, como ele tava observando tudo. Quando o mestre pega a câmera e domina a câmera, puta, cara, isso além do mestre citar a câmera, falar, ó, imagina que a câmera vem descendo, né, vem vindo do céu, caindo. Porra, não, isso não é um filme. Isso é minha imaginação, cara. Isso tá acontecendo, caralho. Não tem uma pessoa filmando. Isso me tira bastante, assim. Eu sei que tem gente que gosta pra caralho, tem gente que adora esse modelo de mestrar. Eu, particularmente, acho que tira a minha liberdade criativa como jogador de imaginar aquilo que tá rolando, sabe? Cara, isso é uma questão de estilo muito, né? Eu gosto quando, tipo, é uma cena, mas depende do jogo, tipo, Tales from the Loop. Eu acho que com Tales from the Loop combina, porque, né, tem toda essa pegada de filme, cena, e ele até fala isso. Mas quando os jogadores não estão na cena, tipo, eu vou narrar algo que tá acontecendo, mas os jogadores não estão ali. Tipo, igual eu terminei a cena de Tales from the Loop mostrando uma coisa que tava acontecendo que os jogadores nem estavam ali, era lá dentro do loop, meio que pra finalizar. Aí eu gosto de dizer, tipo, a câmera, tipo, a gente foca no computador e vê só as palavras escritas, tipo, igual era no final lá da aventura. Eu gosto nesse sentido. Mas qual é a sua justificativa em narrar uma cena que ninguém tá vendo? Porque tem a ver com a história. Ela faz sentido pra quem tá assistindo. Tá. Aí que entra o peso da narração em streaming também, né? Tem um contexto que precisa ser passado. É importante. Eu ia, primeiro por esse caminho, ressaltar que, principalmente às vezes onde eu vi isso ser usado, foi nas streams, e aí, como é um produto de entretenimento, eu acho que a
até esse lance de você puxar mais pra cinematografia é um ponto. O outro é esse que a Ana falou, eu não uso nas minhas mesas, por exemplo, não é o meu estilo, mas eu vejo ela sendo melhor aplicado nesses casos onde é quase uma narração de cutscene. Os personagens não estão lá, o mestre só tá descrevendo alguma coisa que ele gostaria que os espectadores soubessem, talvez os jogadores não, realmente tem um pouco de metagame aí, mas ele também tá mudando um pouco a linguagem. Você disse que seria uma evolução do mestrado, uma evolução da aventura, de certa maneira? Seria acho que é só uma forma diferente de você... Não evolução! Eu não vejo como evolução, não. Eu acho que é muito isso, uma outra forma, porque assim, eu mestro diferente quando eu mestro em stream e eu mestro presencialmente, tipo, só pro grupo. A gente tem essa preocupação, porque quando você tá mestrando em stream, o jogo não tem que funcionar apenas pra quem tá jogando, né? O RPG em stream, ele é diferente. Não adianta a gente dizer que não é, porque é. A gente vem caracterizado, a gente quer transformar aquilo em entretenimento pra outras pessoas além dos jogadores e do mestre. Então você tem essa outra visão, tipo, de as pessoas criarem teorias, delas irem conhecendo, de ir entregando um pouco mais a história e construindo aquilo como se fosse uma história além, sabe? E eu vejo muito RPG como produto tipo livro, assim. Às vezes o narrador narra pra mim cenas que o personagem principal não tá. No caso, os personagens principais do meu jogo são os jogadores. E acontece coisas quando eles não estão ali, sabe? Tem, eu acho que um aspecto importante aí que é você entender mais ou menos se o jogo comporta isso, porque jogos com uma pegada mais... uma agenda, né, de jogadores mais narrativista, que você tem essa ideia de você construir a cena, de você construir a narrativa, desenvolver personagens, isso abre essa possibilidade e é interessante, inclusive, que outros participantes da mesa possam usar o mesmo recurso se é que está em uso, né? Exatamente. Agora, eu concordo plenamente contigo, Didi, em relação a essa coisa da imaginação, né? O RPG, ele compõe esforços imaginativos da mesa ali numa coisa única. E esse bololô estético é uma coisa que só o RPG tem, né? Então, quando você começa, justo em pontos como esse, a adotar recursos de outras mídias, não tem nada de errado, mas você tá deixando algo de lado aí, que é uma coisa muito particular do RPG, e talvez seja pontos onde ele brilhe muito, que é justamente explorar como o seu jogo ele vai ser derivado desse suco criativo entre as visões que todo mundo tem. Então você imaginar que, de repente o teu amigo ali tá imaginando a cena de cima, o outro tá imaginando a cena em primeira pessoa, cara, o outro imagina em anime, o outro imagina em quadrinho, sabe? Com o traço do, sei lá, do Minola, sei lá. Então cada um imagina de um jeito e isso é muito interessante. E é assim, né? Isso não é você não tá supondo. A imaginação é particular e pessoal, cara. Exatamente. E às vezes é até difícil de descrever como é que você tá vendo a parada. Exatamente. Mas esse ponto da imaginação é que eu acho que é um ponto fundamental nesse lance, que as pessoas que eu vi comentando que gostaram muito dessa forma de utilizar uma câmera para descrever uma narração, uma cena no RPG, foram as pessoas que falaram que elas têm dificuldade em visualizar com a sua imaginação os acontecimentos da mesa. E aí, quando o mestre direciona o olhar de todo mundo da mesma forma, como se eles fossem, naquele momento, espectadores de um filme, de uma série, ela sentiu mais facilidade em entender e na cabeça dela construir aquele espaço, aquele ambiente do que estava acontecendo. Por exemplo, talvez isso seja uma coisa que incomode bastante o Dick, que é um cara que tem a imaginação do Fantástico Mundo de Bob quase, né? Ele tá ali pau a pau. Mas eu acho também, Ramon, que isso é importante que você falou, porque assim, RPG não tem regra, né? Tipo, todo mundo tem essa questão de, tipo, o que eu gosto é diferente do que o Didi gosta, do que o Bob gosta, do que você gosta. E muitas vezes, para jogadores iniciantes, é um pouco difícil entrar nesse mundo. Até imaginar monstros que eles nunca viram, que eles nunca presenciaram. Eu acho que conforme a gente vai ficando até mais velho dentro do RPG, a gente vai tendo essa carga maior imaginativa. E eu acho que por isso que eu falo tanto de que a importância dos livros pra quem mestra RPG, pra quem mestra e pra quem joga, porque isso é um exercício de criatividade e imaginação, né? A gente tem que ter isso. Hoje em dia, tudo é entregado pra você pronto, numa cutscene de jogo, tudo é visual. O RPG, ele não é tão visual assim, ele é muito mais dentro da sua cabeça. Então, às vezes, existe essa dificuldade de algumas pessoas em imaginar, e principalmente se você tá jogando com um jogador novo. Inclusive, às vezes, pra tentar
trazer um público que é a galera dos games, sabe? Tipo, uma galera mais nova, e assim, talvez até pra tentar trazer esse visual pra eles. Eu entendo esse recurso, essa muleta, de certa maneira, não de forma pejorativa e de forma depreciativa, na verdade, mas sim uma muleta narrativa e uma muleta narrativo-visual, de certa forma. Eu entendo o poder disso, mas essa muleta, ela tira pra mim uma pessoalidade no vivenciar aquela jornada absurda, que é quando você termina uma grande aventura e você conta ela pra alguém, você tá contando a sua visão do que aconteceu, de como você superou aquilo. A partir do momento em que o mestre define como você olhou para algo, e define a estética da sua imaginação, pô, cara, isso pra mim eu entendo mesmo, tá? Que pra muita gente que tem dificuldade de entrar ou que tá entrando, isso é uma ajuda, mas eu acho que essa jornada de aprender a criar, de aprender a imaginar, faz parte da brincadeira do RPG. Quando você tira isso... Sim, e você não tá errado. Você não tá errado, Didi. Tipo, isso é realmente importante. E eu acho que a gente vai encontrar durante todo o mundo de RPG, tipo, pessoas que gostam e não gostam. E eu acho que o papel do mestre é estar ciente disso, sabe? Que às vezes a forma com que ele narra não vai agradar. Concordo. E eu queria trazer um outro ponto em cima disso, que existe uma facilidade narrativa ao se adotar o cinematic. Não tô falando que não deva... Cara, talvez eu seja muito mal interpretado, e se vocês que estão me interpretando mal ficarem ofendidos, não é o intuito de agredir ninguém. Mas eu, particularmente, acho que o cinematic é uma escolha fácil de você criar um ambiente, uma ambientação. Porque você traz uma cena que ninguém visualizou e apresenta pra todos os jogadores algo que eles não estão vendo, sabe? E quando, na verdade, essa cena, ela tinha que estar espalhada pela jornada através de diálogos, de situações que eles passam, coisas que eles vivenciam, sabe? Então, o cinematic, eu tenho um problema com o cinematic por diversos fatores, e esse é mais um deles. Ancoragem, né? Aí eu vou discordar de você. Porque e se o cinematic vier pra completar esses diálogos e situações que eles viveram durante toda a aventura? Mas pra mim, no fim das contas, eles não viram isso, saca? Eu entendo o apelo, e não é um... Assim, a gente não vai chegar a nenhum ponto, porque tem um grande elemento importante da nossa discussão aqui, que tá maravilhosa, devo dizer, que é o mestrar ao vivo, mestrar público e pros jogadores. Isso aí é uma parada que é a gente que tá descobrindo aqui como é que faz. Vocês que estão descobrindo essa porra, sabe qual é? Porque é completamente diferente, cara. Você tem que prender uma audiência e prender seus jogadores. Tem que ser divertido pros jogadores, tem que ser divertido pra audiência, tem que dar resultado, tem que tracionar público. Então, tipo, eu entendo pra caralho esse drama. Mas eu não posso deixar de dizer que eu sinto que estão roubando possibilidades mágicas dentro do RPG, saca? Desculpa, cara, eu tô me sentindo um cuzão agora. Falar isso. Mas, não, eu entendo. Não, tipo, mano, eu super entendo. Eu só não concordo. Sim, não, tranquilo. E não é tipo cara. assim, eu tô me sentindo ofendida porque de vez em quando eu faço. Não, porque é uma coisa que eu também, como jogadora, gosto, sabe? Tipo, porque eu quando tô assistindo ou lendo, como eu disse, quando eu tô até jogando, eu gosto de entender que outras coisas e ter a noção de que outras coisas estão acontecendo no mundo além de mim, sabe? O que eu acho que acontece muito com jogadores de RPG é pensar que o mundo acontece só com eles e que as coisas no mundo não estão acontecendo além deles. Então, às vezes, você colocar uma batalha que outros heróis estão jogando, outras situações estão acontecendo no mundo, que não só aquele grupo em específico, torna a dimensão ali do jogo maior, porque você percebe que você não é o único floquinho de universo ali em Forgotten Realms, sabe? Tipo, existem muitos outros heróis. Muitos outros floquinhos, né? Outros floquinhos, exatamente. Agora, tem um problema em relação à Cinematic aí, essas paradas assim que eu vejo, é quando essa parada dura a sessão inteira, né? Daí sim, aí o negócio... Não, tudo tem que ser feito com parcimônia, né, gente? Aí todo mundo concorda que aí fica ruim demais. Aí é ruim demais. Aí não dá. Porque aí é o problema que eu tenho, quando o mestre joga mais que os jogadores. Aí é um negócio que eu não gosto. O tempo de mesa do mestre é tipo 80%. Aí eu não consigo. O mestre que fica... E aí não é só cinemática, mas se o mestre fica narrando a aventura, tipo, e contando uma história, narrando um texto, 20 horas da aventura, mano, eu não consigo. Eu, assim, não dá. Cara, pois é, isso eu acho que eu tô sendo chatinho. Pelo que eu entendi, vocês discordam de mim, assim, né, em várias paradas que eu falei, e
que eu acho ótimo, inclusive, eu tô me sentindo muito chatinho nisso, porque, cara, quando o mestre começa a dizer o que o meu personagem fez, vai me dando um comichão. Fazer, como é que tu sabe o que o meu personagem Como quer? ele se sentiu. Como é que tu sabe o que o meu personagem vai fazer aqui? Tu não é meu personagem, quem é meu personagem sou eu, porra. Tipo, me devolve o mando de campo aqui, me devolve o meu domínio da parada, deixa eu fazer a merda, sabe? No videogame, dá o controle da minha mão aqui, não arranca o controle da minha mão, não. Caralho, isso tem um paralelo com o videogame que é perfeito. É tão mais fácil perguntar pro jogador, tipo, o que você faz nessa situação, sabe? Tipo, é uma frasezinha, deixa o jogador narrar e contar a situação, o que ele acha. Ou como você se sente, né? Pois é, cara, tem um paralelo muito bom com o videogame em cima disso, que é, você às vezes tá jogando um jogo qualquer, cara, um jogo, sei lá, um Red Dead Redemption, tá lá um puta mundo aberto, gigante, onde você define várias paradas, tu faz o que você quer, papapá, e aí tu vai. Aí quando você chega na curva do rio, o jogo entra um cinematic que ele tem um personagem que faz uma porrada de coisas iradas. Ele pega um cavalo, pega na ilha do trem, corre, pula no trem, entra no trem, assalta a pessoa, sai do trem e tu fala, caralho, por que eu não fiz isso? Por que eu não pude chegar e fazer essa parada? Sabe qual é? Nossa, isso me tira... Cara, eu fico tão chateado porque era um momento de aventuras fantásticas por um universo maravilhoso onde eu ia lembrar que eu fiz aqui. E eu não vou poder lembrar, porque não fui eu que fiz. Te alienaram, rapaz, te alienaram. Cara, isso me deixa triste, cara. Porque, tipo, caralho, deixa eu ser incrível, pelo menos aqui na ficção, sabe? Sim. Isso me chateia. Tanto no videogame, que, pô, a gente reclama muito no RG, cara. Momentos incríveis da jornada que o criador, o desenvolvedor do jogo precisa guiar a história. Ele tira o personagem da tua mão e bota no lugar que ele quer. Sabe? Isso pra mim é um facilitador. Ele tá levando você, puxando você pela mão, porque ele quer que você esteja no ponto certo. Por isso que eu reclamo do cinemático, por isso que eu reclamo dessa condução demasiada do mestre em cima das coisas, mas a gente sempre vai ter, hoje em dia, a discussão da questão, mas quando tá ao vivo, é outro esquema. E eu concordo, não tem o que discutir, cara. Quando tá ao vivo é outro esquema, saca? E não tem realmente o que falar, mas é isso. Eu ia só fazer um contraponto nesse daí, que acho que todo mundo concorda, e o mestre jogando muito mais que os jogadores é meio chato. E principalmente se a gente for pensar em jogos clássicos, né? Fantasia medieval, ou D&D, seja antigo, seja novo. Eu acho que tem alguns cenários que, por exemplo, terror. O jogo, quando ele vai mais pro terror, que você precisa, às vezes, o mestre, ele sente que ele precisa descrever mais sensações do que acontecimentos. E aí ele fala de coisas do tipo, olha, o seu personagem sente um frio na espinha, ou ele começa a se apavorar e tudo mais. Ele tá tirando sua agência, né? Eu não discordo de ninguém, acho que vocês também concordam com isso, porque ele tá colocando ações, sentimentos que sejam do seu personagem sem que você tenha dito, mas eu acho que aí é uma tentativa de você passar um clima e alguma proposta do que aquele jogo de terror precisa. Cara, mas o Ramon... Cthulhu, por exemplo... Desculpa te interromper. Nesse caso, eu concordo pra caralho com você. Eu acho que quando a gente tá falando de sensações, coisas que derivam de coisas externas, eu meio que concordo. Fisiológicas também. Também, assim, coisas que acontecem com o seu personagem que não dependem necessariamente dele, o mestre chegar e, imperativamente falar, cara, você tá começando a sentir isso aqui, você tá começando assim, você tá fazendo isso agora, você tá tendo essa sensação. Isso eu acho puta legal pra narrativa. O problema é quando o cara define a ação do seu personagem, como o seu personagem vai lidar com isso. Você tá sentindo medo e sai correndo. Exato, não. Sim. Agora, eu acho que também todo mundo vai concordar comigo que o Jelly Roll, assim, o melhor ponto que a gente pode chegar em relação a isso é se você não precisa falar nada disso e ainda assim o jogador tá sangrando ali, o personagem tá sangrando pro jogador e o cara, você não precisa falar nada e o cara fala, puta, eu tô com um cagaço, meu amigo, né? Então, tipo, se você puder provocar isso em vez de você pautar isso pros outros, é sempre melhor, na minha concepção. Cara, isso é o ápice, eu acho que o meu êxtase narrativo é isso, cara, é quando o jogador, ele tá em tanta sinergia com o personagem, com a história, que o jogador, o player, tá sentindo o que o personagem tá sentindo. Porra, isso é foda, cara. Esse é o melhor ponto. Isso aí é o jogo RPG pra isso aí, amigo. E são pequenas vezes, né? Mas também é delicado, né, gente? Porque é uma situação que não é confortável pra todo mundo, e a gente tem que lembrar disso, tipo, porque às vezes o personagem sentir medo de aranha é legal, o jogador não, sabe? Então também, apesar de ser um negócio
Interessante. O mestre é mó cuzão, né, cara? É, tem que... Coloca uma aranha na mesa. Falei que a Ana tem medo de aranha. Então, Ana, você tem medo de aranha, né, Ana? Então, olha, você tem aranha de... Caralho, que cuzão. Carimbo, cuzão. É sempre importante a gente lembrar. Toma aqui, trouxe uma aranha pra mesa aqui, ó. Ah! Joga aranha na mesa, né? Caralho. Pegadinha do malandro. Não, olha só, se você, mestre, faz isso, na moral, você é uma má pessoa, cara. Você vai pro manicômio, amigo. Cara, vai mais. Este podcast foi editado por Léo Oliveira.